Good morning, guys! Fala, sétimo ano, que saudade de vocês, hein, turma? Como vocês estão? Essa aula, gente, essa unidade a gente trabalha os dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4. Essa aula se refere ao conteúdo do capítulo 4, porque a gente trabalhou antes do slide aí da correção de provas, a gente trabalhou o conteúdo do capítulo 3. Então, lembrem, o assunto do teste é o capítulo 1, 2 e 3 da segunda unidade, tá? Essa aula fala sobre o capítulo 4. Vamos ver? Então, eu queria saber de vocês se vocês costumam frequentar museu, teatro, cinema, assistir espetáculo de dança, música. Vocês costumam? Os pais de vocês levam, quer dizer, fora da quarentena, né, gente? Vocês costumam passar por lugares assim na sua cidade, na cidade que você mora? Então, o nosso capítulo dessa unidade, ele vai falar, tem um tema como Enjoy Art. Traduzam esse texto, tá? Eu vou até colocar o livro aqui na frente para vocês enxergarem, ó. Tá vendo? Este é o capítulo 4. Fala sobre o Enjoy Art, certo? E ele conta a história de um diálogo aí, de uma conversa entre a professora e duas alunas aí, duas amigas, Kit e Sayur, né? Na primeira questão, ele traz uma pergunta: Look at the picture. What's in the place is it? Ele pergunta onde é que as meninas, onde é que se passa a história, onde é que as meninas estão. E como eu mostrei para vocês no livro, vou trazer de volta, ó. No livro, no livro, gente, essa imagem representa o quê? Um museu. Isso, elas estão no museu. Olha só o texto. Se quiser dar uma pausa, quem não tem livro para traduzir, vamos continuar. Vamos continuar. Então, eu separei aí algumas palavrinhas que eu achei interessante, que costumam muito aparecer nas nossas traduções de texto, né? E elas fazem parte do texto de vocês da página 55, a página que eu acabei de mostrar. Então, vocês vão traduzir, certo? Do significa fazer, why, porque eu não vou dar o significado, tá? Depois eu corrijo junto com vocês na próxima aula. Então, vejam, traduzam, por favor, estas palavrinhas aí que eu separei do texto como dicionário vocabulário da unidade, do texto do capítulo 4. Na página 56, vocês vão virar a página, e o livro, ele traz um texto muito bacana. Olha só, trouxe um segundo texto para a gente treinar vocabulário. E aí ele fala sobre a sala de São Paulo, né? Que é considerada uma sala de concerto. Dá uma pausa, quem não tem livro, tá? Vou tirar. Então, vamos lá? Ela é considerada a melhor sala, o melhor salão da América Latina em 1999, desde a sede que foi construída na ferrovia de Sorocaba, né? Um patrimônio histórico de São Paulo de 1989. Use um dicionário para continuar a tradução e responder à interpretação da página. Vou mostrar para vocês qual seria a interpretação da página, porque quem não tem livro, dá uma pausa e consegue aí focar na atividade. Observem que ele pergunta, né, o que as pessoas estão apreciando, ó, na sala de São Paulo. Dá uma pausa. E dá uma pausa, copia e vamos voltar para o nosso slide. Respondam, por favor, essa tradução aí. Continuem a tradução também junto comigo. E a interpretação de texto, para que a gente possa treinar a interpretação de texto, ok, gente? E aí eu pergunto a vocês: na cidade de vocês tem museu? Aqui eu acho que não, em Alagoinhas. Tem um conservatório de música, né, que fazem apresentação de balé, não é isso? Perto ali do batalhão.
Mas então, eu pergunto qual é a sua preferência entre esses locais, né? Entre esses conteúdos de música, de literatura, de escultura, de pintura, de dança, de teatro, de cinema. O que mais te interessa? Eu gosto muito de cinema, hein, gente? Adoro um seriado. Mas eu também admiro muito esculturas, adoro música. Acho que vocês também. Escreve aí no caderno quais são as suas preferências. Por que, professora, você trouxe isso em inglês? Porque ele traz como vocabulário da unidade, gente, esse conteúdo, né? Vamos lá? Vou botar aqui para vocês. Na página 57, ele traz aí, ó, música. Quais são as suas preferências? Entre música e literatura, você prefere o quê? Poesia, a música clássica ou música pop? Poesia ou prosa? Tá? E aí o livro traz. Então eu escrevi na música, o que é que você prefere? Música clássica ou música pop? Vai escolhendo aí. Na literatura, poesia ou prosa? Tá? Traduzam para que vocês passem a reconhecer as palavras pelo seu significado. E o conteúdo gramatical desse capítulo, do capítulo 4, fala dos modal verbs. Os modal verbs são uma categoria de verbos auxiliares que são acrescentados às orações para aguçar o sentido do verbo principal, ok? E quais são os verbos modais, que você vai falar? O verbo can, como vocês estão vendo aí, e eu te disse, acabei de falar que ele é um verbo auxiliar. Essa partículazinha representa o not, tá? Can't é a forma negativa do verbo to can. Vamos ver? Dá uma pausa, copia, sem pressa, junto com a Projamile. A gente vai ver, gente, então, como eu falei para vocês, os modal verbs, o verbo can e o verbo could, tá? Vou chegar mais perto aqui, ó. O verbo can e could significam pode, podia ou poderia. O can se refere ao presente, isso é muito importante. E o could se refere ao passado. O verbo could, como o verbo can também, ele é usado para indicar possibilidade, capacidade, habilidade, permissão ou pedido. Aí eu botei alguns exemplos aqui ao lado. Vamos ver? Pelé could play soccer when he was 20. Não é isso? 28. Isso, year age. Então eu disse aí que Pelé podia jogar futebol quando tinha 20 anos de idade. Tá no passado. Como eu vou reconhecer? Pela presença do verbo to be, pela presença de advérbios, né? Como a senhora vai cobrar isso na prova? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Como esse não é um conteúdo para o teste, eu não vou mostrar para vocês não focarem nisso agora. Esse conteúdo não cai nesse teste, gente. Esse conteúdo só cairá na prova da segunda unidade, ok? Então, vamos continuar. Elton John can sing beautiful. Elton John pode cantar lindamente. Então, o can... Eu até ensinei a vocês como pedir para ir ao banheiro em inglês. E o verbo can, ele representa poder, o significado dele. Então, quando a gente quer fazer um pedido, dar uma ordem, expressar que eu posso, que eu consigo fazer algo, aí eu posso usar esses verbos modal verbs, tá? Observem que quando a frase está na interrogativa, o can aqui na afirmativa está onde? Depois do sujeito. Gente, ele é um verbo auxiliar. Pode cantar lindamente.
pode cantar, sim, cantar. Ele tá aqui, ó, logo depois do sujeito. Quando eu vou escrever, então, uma frase interrogativa que tenha o verbo can, o que é que acontece com can? Ele vem para frente da oração. Olha só. Olha aqui o sujeito. Can you help me? Você poderia ou pode me ajudar? Por que não pode ser poderia? Porque poderia passado, seria could. Eu poderia. Seria could. Eu poderia ler para você? Tá? Ok. Vamos adiante. Então aí, eu falei que na afirmativa e mostrei lá na frente. O verbo can ou o verbo could, ele vai estar depois do sujeito. Olha só a forma afirmativa. Funciona igual para o verbo can, professora? Igual, gente. I could dance. Eu poderia dançar. Diferente seria com can. I can dance ficaria eu posso dançar. You could dance. Você poderia dançar. You can dance. Você pode dançar. Então, na afirmativa, o que é importante a gente enxergar? Que o could vai estar entre o sujeito e o verbo principal, antes do verbo principal, tá? Não pode colocar ele depois. E aqui na negativa? Ele tá aqui, como ele é o verbo auxiliar, quem vai levar o not? É o dance? Jamais. Eu vou acrescentar o do? Não, gente. Eu uso o not nele. Could not ou couldn't. You could not dance. You couldn't dance. Ok? E aqui ao lado, a interrogativa. Na forma interrogativa, então, o could sai de trás do sujeito e vai parar aqui na frente da frase. Ou seja, ele saiu daqui e veio para cá, para frente do sujeito, tá? Então, observe aqui embaixo, nesse primeiro exemplo da nossa atividade, copie no caderno para treinar. O primeiro tracinho eu vou preencher com o quê? Could, né, gente? E o segundo tracinho é to drive, é driving, be able to drive. Não vamos inventar moda, tá? É drive. Olha só, cold dance. Aconteceu alguma abreviação no dance? Eu acrescentei alguma coisa? Não. Eu usei o verbo na sua origem, tá? Então vai ficar cold drive. Essa resposta aqui é a letra B. Então, dando continuidade a essa aula e a atividade, eu deixo aqui uma atividade para treino, essas três aqui, ó. Por favor, copiem no caderno de vocês. E um beijo, saudade. Vou postar hoje ainda, tá? A revisão de vocês para a prova de segunda-feira junto com a atividade. Vou mostrar modelo aqui, eu corrigindo, ok? Até daqui a pouquinho, então. Um beijo, gente.